Olá, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai aprender a fazer, mais uma receita aqui de Santa Hildegarda de Bindi, que é o vinho de salsinha. Esse vinho, a Santa Hildegarda, receita para o nosso coração. Eu já vou falar dos benefícios dessa receita, tá? Eu vou começar colocando o vinho aqui na minha panela. A receita é para 1 litro de vinho, mas eu tô fazendo mais ou menos 200 ml de vinho. Lembra, um vinho bom, tanto faz ser tinto ou vinho branco, mas ele tem que ser sem adição de açúcar e um vinho de qualidade. O próximo passo é colocar também 2 colheres de vinho. Santa Hildegarda, ela traz muito vinho na culinária, né? O vinho tinto, ela usa muito, tanto o vinho como o vinagre de vinho. Então a gente vai colocar 2 colheres, eu vou colocar uma só porque eu reduzi a receita. 2 colheres. Agora a gente vem com o ingrediente principal aqui de Hildegarda, que é salsinha, que também é um remédio de Santa Hildegarda. E aqui a gente vai usar tudo, desde o talo até as folhinhas, tá? E quanto mais for orgânica a salsinha, né? Lembra, a gente tá fazendo um remédio. Essas salsinhas aqui são da horta de uma amiga minha. Então aqui, para essa quantidade, eu coloquei aqui um massinho assim bem generoso. Agora a gente coloca aqui, dá uma mexidinha e vai deixar aqui ferver por um pouquinho, para pegar o gosto aqui da salsinha aqui, né? Nesse tônico do coração, como descreve Santa Hildegarda. Aí depois que, né, a gente vai deixar aqui por uns 5 minutinhos, aí depois a gente vai acrescentar o mel. Essa receita leva o mel. Aí a gente deixa ferver mais um pouco, aí a gente desliga e deixa esfriar. Aí depois o próximo passo, a gente vai coar e se você fizer 1 litro de vinho, você devolve na mesma garrafa que você utilizou, tampa ali e guarda. E vai tomando. Se aí na sua cidade for muito quente, você deixa na geladeira, mas se não for, você pode estar deixando esse vinho, né, esse tônico do coração, fora da geladeira. Agora eu vou falar aqui as palavras de Hildegarda, o que esse santo vinho, esse tônico faz para quem tem algum distúrbio no coração, algum probleminha no coração. Ela fala assim, ó: porque a boca fala do que o coração está cheio. O que essa palavra tem a ver, né, com Hildegarda, com seus ensinamentos? Ela aponta que não é no cérebro que se pensa, mas sim no nosso coração, que pode ser chamado fábrica de pensamentos. Representam as moléculas mensageiras rotuladas que são formadas, estampadas e impressas no nosso coração. Elas circulam no sangue até atingir o seu destino. Lá os pensamentos aderem a uma causa de reações no fígado, no rim e em muitos outros órgãos. Então aqui ela está descrevendo que não é o nosso cérebro que pensa, que é o nosso coração. E realmente, o nosso coração, ele está ligado com o nosso cérebro. O nosso coração, ele trabalha junto com o nosso cérebro. E o que isso pode ocasionar em nós? Pressão alta, colesterol, coágulos sanguíneos, obesidades. Aqui a santa fala assim, ó, e que ela, né, olha além dos sintomas. E ela descreve também, eu vou trazer aqui também num próximo estudo, ela fala dos nossos vícios e virtudes, que são 35 vícios e para cada vício tem um combate, que são as virtudes. Que isso também ajuda na nossa saúde interna.
O coração age como sede, onde o impacto das palavras, pensamentos e emoções deixam seu sinal. A ciência também ensina que as nossas palavras, elas não são soltas, que as nossas palavras, elas carregam força, elas carregam uma vibração, que as nossas palavras, elas têm impacto na nossa vida, né? Porque isso também é bíblico. Nós somos semelhantes de Deus. Se Deus criou o mundo falando, eu e você também a gente cria o nosso mundo falando. Então, através das nossas palavras, a gente ou está arruinando a nossa vida, ou a gente está também edificando. Ter o bom uso das palavras também é um grande santo remédio, né, para a nossa vida. Olha aqui, ó, o meu vinho aqui já está fervendo. Vou deixar ele ferver mais um pouquinho. E daí eu vou entrar com o último ingrediente daqui, que é o nosso mel. Vou continuar aqui falando sobre o que o Delgarda, né, tá falando aqui, até chegar na receita que ela quer passar aqui para nós, né? O que tudo isso que o Delgarda tá falando tem a ver aqui com a nossa receita de hoje. No curso da vida de qualquer pessoa, chegará o tempo em que o coração irá se machucar. Todo mundo deve sempre ter em mente que nem sempre uma dor no coração é necessariamente uma doença ou uma indicação de velhice. A profunda intenção de Deus num paciente cardíaco para o resto da vida. Aqui ela está falando assim, ó, que para mudar o estilo de vida, se você tem os desconfortos, você precisa de um remédio forte. E essa profunda, né, mudança, essa profunda intenção, ela se torna um paciente cardíaco para o resto da vida. Então, por isso que quando a gente tem alguma dor, a gente não pode olhar só para a doença em si, né? A gente tem que olhar o que aquele doente está falando, o que aquele doente está passando, o que aquele doente, quais são as ações, quais são o comportamento, né? E o comportamento aqui inclui o quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. O que isso também está acarretando nessa dor do meu coração. Não é só o coração físico que está doendo, tem o nosso coração emocional que também está doendo. E às vezes a gente só está olhando para a parte do nosso coração órgão, né? Aquele que é visível. E o coração que não é visível. Essa parte também é crucial para a gente estar olhando. Eu já vou continuar aqui. Agora eu vou acrescentar o mel. Como eu não estou fazendo 1 litro de vinho, eu vou colocar 2 colheres aqui do mel, porque eu reduzi bem a receita aqui. A santa fala, se você é diabético, você vai usar, né, menos mel do que o costume, sabe? Sempre, porque assim, né, nem tudo que é natural é para todos. Há certos momentos que não é porque é uma coisa natural que vai ser benéfica para nós, não que aquilo é um malefício, mas às vezes o nosso corpo, ele não vai responder bem aquilo. Agora vamos deixar ferver mais um pouquinho. E como o Delgarda fala, né? O mel, quando ferve, ele perde as suas propriedades, e perde mesmo. Mas o sentido aqui de Delgarda, por que ela diz que o mel a gente precisa comer ele cozido, esquentado? Porque assim vai fazer uma detoxificação dentro de nós, vai fazer uma limpeza, vai tirar os resíduos. Por um lado, a gente perde as propriedades porque a gente está deixando de comer ele cru para comer ele aquecido, cozido. E por outro lado, a gente está ganhando esses benefícios que ela traz para nós. E quando a gente ferve o mel na receita de Delgarda. Agora eu vou deixar ferver mais um pouquinho aqui e vou continuar aqui falando sobre o coração. Sempre que sentir uma dor em seu coração, no baço ou lado, a salsinha com vinho de mel é uma excelente ajuda. Aqui ela está falando, né, dessa receita. Pense sobre o seu estilo de vida, ó, deixe os cigarros, não trabalhe tão pesado à noite. Talvez precise, né, fazer caminhadas, não coma tanto. As pessoas que são muito sensíveis para observar
e julgar os outros estão constantemente irritando o seu coração. Aqui ela aborda assim, né? Que quando eu estou julgando muitas pessoas, isso também vai impactar na nossa saúde do nosso coração. Olha só como a gente tem que olhar para várias realidades da nossa vida. A nossa vida não só adoece pelo que a gente come, adoece também por aquilo que a gente está falando e por os nossos julgamento alheio. Agora aqui, como você vai tomar, né, esse vinho? Tome de 1 a 3 colheres de sopa diariamente e todos os emocionalmente, né, todas as suas dores do peito causada pelo tempo ou excitação desaparecerão. Então aqui a santa está falando que todas as dores que a gente tem no nosso coração, seja emocional, né, elas também vão desaparecer quando a gente tomar esse tônico. Vou abrir um parênteses, né? Só que assim, a gente também vai ter que cuidar do que a gente está falando, do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo. Porque isso também é o maior remédio, a gente controlar isso em nós, né? Depois esse remédio vai ser eficaz para a nossa vida. Eu vou abaixar o fogo aqui, porque o meu vinho, ó, tá quase pronto para desligar. E depois que esfriar, eu vou envasar, né? Vou guardar no vidro fechado e esterilizado. Causadas pelo tempo ou a excitação desaparecerá. Não há o que temer, pois o vinho do coração nunca será prejudicial. Aqui ela está falando que esse vinho nunca vai ser prejudicial para nós. Não somente as leves dores iniciais do coração desaparecerão, mas até as dores severas causadas por doenças reumáticas, crônicas ou insuficiência cardíacas pode ser curada apenas com essa receita aqui, ó. O vinho de mel e salsinha é também valoroso em casos de reabilitação após ataques cardíacos. Não há problema, ó, em utilizar, né, tanto vinho tinto ou vinho branco, mas deve ser um vinho natural e sem aditivos. Agora aqui, o médico alemão que trabalha com a medicina de Santa Edelgarda há mais de 40 anos, ele tem aqui um relato, um testemunho aqui de uma pessoa que fez uso desse tônico, né, desse poderoso remédio aqui para o coração. O meu aqui já está quase pronto. Vou contar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. O vinho de mel e salsinha é também um dos maiores tônicos conhecidos dos pacientes de Edelgarda e nas Américas. Aqui ele tá falando aqui, ó, que durante um workshop dele na Índia, ele ouviu, né, uma senhora contando a sua experiência sobre este vinho. E ela relata assim: tinha sofrido um ataque de coração e tinha contínuas dores no peito significativas e alterações em seu eletrocardiograma. Em 2 anos, as suas dores no peito sumiram e seu eletrocardiograma voltou ao padrão normal. Então ela fez uso, vou desligar o meu que já tá bom. Então ela fez uso deste vinho, desse tônico por 2 anos na sua saúde e ela viu o resultado que deu, né, esse poderoso tônico. Continuando. Ela não precisava mais do vinho do coração, mas ela ainda estava tomando 1 colher de sopa ao dia, né, como medida preventiva. Então esse é o relato dessa paciente ali do doutor, que ela tomou por 2 anos esse vinho de salsinha e depois ela foi repetir os exames e deu tudo, né, tudo bom, voltou ao padrão normal. Então, ó, uma coisa, né, simples, fiz aqui com vocês em menos de 10 minutos. A gente usa, né, o vinho, um vinho de boa qualidade, o mel, também o mel crioulo, a salsinha também, uma salsinha, né, de boa qualidade, de preferência orgânica, o vinho também, e aí a gente faz bem rapidinho, porque assim, a receita de Santa Edelgarda
não tem complicação, é rápida e eficaz, né? Assim como eu fiz com vocês aqui. Agora eu vou esperar esfriar e depois eu vou colocar no vidro e fechar para estar fazendo o uso deste vinho. Então o vídeo de hoje era esse poderoso tônico aqui de Santo Edelgarda, o vinho de salsinha para o nosso coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.